E chegou a hora de falar de futebol aqui no VTV da gente. Para isso, vamos chamar o repórter Felipe Pereira e o nosso craque comentarista Zenon. Olá, meninos. Boa tarde, tudo bem aí? Oi, Ivan, boa tarde pra você, tudo bem? E engraçado que quem tá vendo no Facebook tá vendo a gente cumprimentar duas vezes, né? Mas tudo bem. Boa tarde, viu, Zenon? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, amigos da VTV. Não, antes disso. Antes disso. Como é que você chamou a Vanessa no Facebook? Julia Robert. Muito Uma obrigada. linda mulher. Então, Considera um elogio, né, gente? É isso? Mas é lógico que é. Não haveria de ser outra Sem coisa. dúvida. É claro que é. Obrigada, Bom, vamos Zenon. lá. Vamos deixar os elogios de lado, vamos deixar os galanteios de lado. Vamos Vamos lá. falar do nosso futebol. Nosso futebol que teve uma movimentada, um movimentado final de semana. A gente começa falando daqui de Campinas, Ponte Preta. E aí? Hoje, né? Ponte Preta joga hoje. Teremos hoje Ponte Bragantino, um jogo que praticamente tem o peso de 6 pontos, porque afinal o São Caetano está junto com a Ponte Preta, então a Ponte mais do que nunca precisa dessa vitória. Assim como o Bragantino. Exatamente. Precisa da vitória também, E a gente já tava, se né? quiser chegar entre os dois que irão passar para a próxima A fase. gente estava falando da fase do Bragantino também, que precisava de uma vitória no jogo passado, não conseguiu. E agora vai vir com sede, vai vir no veneno, né? Com certeza. E a Ponte tem que fazer prevalecer aqui o seu mando de campo, Moisés Lucarelli, né? O time da Ponte, é bem verdade que não tem apresentado um grande futebol, mas tem feito pontos importantes, né, dentro do campeonato. Mas hoje é o dia D. Hoje é o dia em que a Ponte tem que ir para cima do Bragantino e buscar essa vitória. E é literalmente o dia D, porque o São Caetano, concorrente direto do Guarani, também entra em campo hoje contra o Palmeiras. É, só que a tarefa do São Caetano ela é mais complicada, Sim. né, o Felipe? Embora o Palmeiras já esteja na outra fase, já está classificado para outra fase, mas jogar sempre no Allianz Parque é muito complicado, porque o torcedor cobra a vitória e o Palmeiras vai em busca dessa vitória. Não quer nem saber do São Caetano, se o São Caetano está precisando de pontos ou não. Essa aqui é a grande verdade. Até porque o Palmeiras também tá vindo de um clássico que acabou perdendo, que foi toda aquela confusão também. Então tá também no veneno, né? Todo mundo no veneno hoje. É, né? tá todo mundo destilando veneno. Essa que é a grande verdade. E todos necessitando de vitórias. Maurício Moraes também tá destilando veneno adoidado. Meu hoje Deus aqui. do céu. Hoje Coitada tá, da Débora. hoje o negócio tá feio aqui. Vamos falar agora do São Paulo, quem jogou no final de semana. O São Paulo vai até Lins e venceu o Linense por 2-1. De virada. De virada. De virada, Felipe. O São Paulo teve dificuldades para chegar nessa vitória, pois aí estamos acompanhando o gol, né, do Linense, que abriu o marcador, numa jogada muito bonita do Murilo, muito bonita. uma jogada individual praticamente, que saiu lá do lado esquerdo e veio trazendo para dentro do meio da área, e aí acertou um chute com muita gente na frente e não deu chances para que o goleiro do São Paulo fizesse a defesa. Aí estamos acompanhando o gol de empate, gol muito bem tramado pelo jogador Cuevas, que deixou o Reinaldo em boa condição de fazer o chute. E esse acertou um chute fantástico, né? Isso é gol Chutaço. espírita, né? Aquele gol espírita. Você tá na linha de fundo e chuta. E aí o segundo gol do São Paulo, praticamente já nos acréscimos, com o jogador Rodrigo Caio, que foi lá na área, num escanteio, subiu mais que os zagueiros do Linense. Subiu E bem aí o Rodrigo Caio. houve ali uma certa indecisão do jogador do Linense, o Eduardo, com o goleiro Pegorari. E aí a bola acabou entrando e o São Paulo consegue essa boa vitória. Essa vitória acaba elevando um pouquinho também a autoestima do São Paulo, mais ou menos como a gente já estava falando na semana passada, né, Zenon? O Dorival Júnior precisava dessa vitória na realidade, viu? Precisava. Porque afinal ele não estava bem no comando. Balançou, mas não caiu. Balançando. E aí por isso que o Rodrigo Caio, quando ele fez o gol, ele partiu em direção ao técnico Dorival Júnior e todos abraçaram, todos fizeram ali uma corrente muito positiva, pois afinal nós teremos neste final de semana que vem Palmeiras e São Paulo. O bicho vai A pegar. sequência dos clássicos, né? E aí é o teste de fogo mesmo pro Dorival, né? Com certeza. E ele, mais do que nunca, ele precisa de um resultado positivo, porque já vem de um clássico onde ele foi derrotado para o Santos, com um gol
né, do Gabigol. Então o São Paulo precisa dar as caras no clássico, né? Então é muito importante um bom desempenho do São Paulo frente ao Palmeiras. Dorival tá seguro, mas mais ou menos, né? A gente vai ver depois desse clássico. Em futebol ninguém tá seguro, futebol viu, ninguém tá seguro, Felipe? né? Necessita de vitórias. O técnico é refém de vitórias. As vitórias não acontecem, o técnico começa a balançar. Vamos falar do Corinthians, então. O Corinthians que vem aí também. Vamos falar do clássico, aliás, Corinthians e Santos, né? Foi um clássico 1-1, foi um jogo bastante complicado. E movimentado. Bastante movimentado. O Corinthians começou muito bem a partida, tendo oportunidades. E aí o Santos equilibrou as ações depois dos 10 primeiros minutos. Só que, numa bobeira, o jogador do Corinthians aí, René Júnior, que faz um gol por ano. Né? René Júnior faz um gol por ano. Recebeu essa bola ali na intermediária, olhou para os lados, não tinha para quem passar a bola e aí se livrou da bola. Né? E a bola teve a direção deu do gol. Um chutão que deu certo, e né? E fez o gol, o René Júnior. É lógico, quem arrisca no petisco, lógico, né? Entendeu? Então o René Júnior ali na intermediária acabou fazendo seu gol. E aí estamos acompanhando o gol, né, do menino que entrou praticamente no final da partida, Felipe. Pegou muito bem o rebote, o Diego Vitor, ali aos 42 do segundo tempo. Ele conseguiu, o Cássio, na realidade, falhou no lance. Sim. No cruzamento do Jean Mota, aqui da linha de fundo. Praticamente um escanteio. E já tinha 2 jogadores do Corinthians para fazer o desarme dessa jogada. E o que aconteceu? O Cássio saiu, fez uma lambança danada e a bola sobrou para o Diego Vitor, que não desperdiçou a oportunidade, foi lá e empatou a partida. Ainda faltando 2 minutos para acabar o jogo, tivemos um lance muito duvidoso. Quer dizer, duvidoso não. Foi uma penalidade que aconteceu, né, do Balbuena em cima do menino Cittadini. Foi dentro da área. Foi em cima da risca. Foi em cima da risca. E a risca, para quem não sabe, ela faz parte da grande área. Então a falta, ela foi feita em cima da risca, no Cittadini. E aí o árbitro, né, o Luiz Flávio, foi lá e colocou a bola para fora da grande área, num erro, que deixou o Santos aí com esse empate. Se ele tivesse aplicado direitinho o que aconteceu, o Santos poderia ter saído com a vitória, Felipe. Agora, Zanon, continuando na lente da verdade, nesse empate, o empate foi bom para quem? Ou não foi para ninguém? Não, o empate foi melhor para o Santos do que para o Corinthians, né? Porque o Santos necessitava de um resultado positivo. Sim. O Santos vinha de uma derrota na Libertadores, né? Quando perdeu lá pro Real Garcilaso. E então ele necessitava de um resultado positivo e jogou de igual para igual, mesmo sem a presença do Gabigol, que é o seu principal jogador. O Santos fez um jogo de igual para igual e conquistou esse resultado de empate. Agora, o futebol também tem daquelas coisas que, na verdade, eu não considero futebol, que é a violência. Violência dentro de campo e violência fora de campo. Antes do jogo, em um local completamente distante do local da partida, inclusive, houve uma briga entre torcedores do Santos e do Corinthians que terminou na morte de um desses torcedores. Tem reportagem na tela, aliás, isso foi em Itaquaquecetuba, que fica a milhões de quilômetros de distância do estádio do Pacaembu, onde aconteceu o jogo. Reportagem na tela, pode rodar. Cenário de guerra no meio da rua. A briga entre membros de torcidas organizadas do Corinthians e do Santos aconteceu mais de 6 horas antes do clássico começar. O rapaz falou se eu tivesse amor na minha vida ou se eu morasse aqui perto para mim entrar para dentro, correndo, porque senão ia sobrar para mim. Torcedores se enfrentaram armados com paus, barras de ferro, pedras e rojões. Eles incendiaram um carro e uma moto e destruíram outros 2 veículos. O corintiano Danilo da Silva dos Santos, de 30 anos, foi espancado. Nossa, eles estão batendo nos carros. Ixi, vai matar o cara. Meu Deus do céu.
Danilo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 4 torcedores ficaram feridos. Só vi que tinha um dos rapazes sangrando, só que eu não cheguei a ver o rosto da pessoa, porque eles saíram correndo, sentido ao centro aqui de Itaquá. Segundo a Polícia Militar, os torcedores do Santos desembarcaram na estação de trem de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e entraram em um ônibus a caminho da sede de uma organizada na cidade. Um grupo de corintianos usou carros para impedir a passagem. Foi quando a briga começou. A polícia acredita que a emboscada tinha sido combinada pela internet. Depois da briga, os torcedores do Corinthians conseguiram fugir. 21 santistas foram detidos e trazidos aqui para a delegacia da cidade. Eles serão ouvidos para esclarecer a responsabilidade de cada um. A prioridade é identificar os agressores de Danilo. Esses indivíduos efetuaram chutes e socos contra essa vítima. Não, gente, vocês vão me desculpar, mas aquele áudio no começo da reportagem, pra mim, aquilo não é torcedor, aquilo é selvagem. Não, é selvageria total, né? Isso aí é bando de hienas, não é? Eu te diria. É um bando de hienas, né? Porque se estivesse apenas uma pessoa, isso não teria acontecido. Agora, quando se reúne, eles viram hienas, porque aí eles atacam, né? Eles querem estraçalhar a caça, mas não é a caça, é um ser humano. Pois é. Que tem família, humano, né, Felipe? Que tem um família, tem pai, então, tem mãe, vai saber. É um absurdo. Eu não sei até onde nós iremos com essa violência dentro do futebol. Pessoas que cada dia que passa estão se tornando mais violentas. Então, hoje, para você levar a sua família num estádio de futebol... É praticamente impossível. É praticamente impossível, porque você coloca a integridade física do seu filho, da sua esposa e a sua também em risco. Então, não dá para entender. Não dá para entender por que determinadas pessoas tomam essa atitude de querer brigar, de querer matar um outro ser humano. Eu espero que o culpado ele seja achado e seja condenado, e seja punido, condenado. E isso tem que acontecer também com todas as outras brigas que a gente sabe que acontecem também. Outras brigas que não viralizam em redes sociais, mas que acontecem todos os dias também, todos os dias de jogos também. Bom, vamos voltar a falar da parte boa do futebol, vai. Vamos falar de bola na rede, tem gol. O Guarani ficou no 1-1 com o Rio Claro aqui em Campinas. Um resultado que não foi lá muito bom pro Bugre. Não foi, mas mesmo assim o Guarani ainda manteve aí a sua segunda colocação. Aí estamos acompanhando o gol do Bruno Mendes, numa jogada muito bonita, realizada por ele. Bruno Mendes está numa fase, hein? Está numa fase, fazendo gols praticamente em todos os jogos. Ontem quem não esteve bem foi o Bruno Nazário, né? que não fez uma boa partida. Na verdade. Acabou sendo substituído. E no final da partida, ali aos 42 minutos do segundo tempo, o Rio Claro chega no seu gol de empate através do jogador Lucas Cal. Um empate que teve um sabor de derrota para o Guarani, viu, Felipe? O Guarani ainda está bem colocado na tabela, mas ainda assim, depois daquela sensação, né, e aquela ascensão que teve, agora parece que deu uma estacionada. Não deixa de ser também um pouquinho normal, né? O Palmeiras também foi assim. Mas não pode bobear, porque agora é o sprint final do Campeonato Paulista. Exatamente. E a próxima partida do Guarani é contra a Internacional lá em Limeira. Partida complicada, porque a Inter, ela está também necessitada de um resultado positivo, de 3 pontos, para poder, assim, pensar numa possível classificação. Então, não é tarefa nada simples para o Guarani. O Guarani vai ter que jogar o melhor futebol do que jogou ontem, porque ontem deixou muito a desejar, e por isso que sofreu o empate. Então, para essa partida contra o Inter, o Guarani tem que melhorar a sua produtividade. A gente estava falando da morte de um torcedor agora há pouco, mas o final de semana também foi triste para o futebol lá na Itália. Só que dessa vez não foi briga de torcedor, foi apenas uma infelicidade que aconteceu, né? Foi um negócio absurdo, né? Absurdo, Felipe. Eu não sei se é negligência médica esse negócio, entendeu? Porque o cara estava concentrado,
o atleta de 31 anos de idade, jogador da Fiorentina, estava concentrada para o jogo no dia seguinte, né? Jogador da seleção italiana, inclusive, e amanheceu morto, infarte. Gente, o atleta de futebol, ele faz muitos exames. Início de temporada, meio de temporada e final de temporada. Não é possível que a comissão médica não tenha diagnosticada alguma coisa irregular no coração desse atleta. Me desculpe se eu estou sendo aqui, se eu estou falando demais, mas eu acho que teve negligência nessa morte desse atleta. Então, uma notícia que acabou pegando todo mundo do futebol de surpresa nesse final de semana. A Fiorentina está aí investigando. Ontem nem teve, né? Nem teve campeonato rodada, italiano, né? Deixaram para uma outra vez. Deixaram justamente em luto, né, por conta disso. Então tá tudo sendo investigado e, é claro, a gente acompanha a movimentação aqui também. Zenon, eu tenho a dizer a você o seguinte: eu estou saindo de férias. Amanhã, é bem verdade, mas eu estou saindo de férias. É um descanso do guerreiro. É um descanso do guerreiro, merecido. Foi muito bom ter participado com você. Foi muito bom ter visto você de novo. Compartilhado o microfone, porque a gente já compartilhou o microfone na época da rádio também. Com certeza. Então é sempre prazeroso demais estar ao seu lado. Lógico que na quinta-feira estaremos com o Fabrício, que deve estar desesperado para voltar, e a Débora louca para dar umas pancadas nele aqui no estúdio. Isso não é muito difícil também de acontecer, não, viu? Zenon, um grande prazer mais uma vez em ter. Bom descanso, guerreiro. Muito obrigado, Bom viu? descanso. Bom, Van, eu te vejo amanhã ainda ao vivo aqui no VTV da gente, vejo todo mundo também amanhã. E detalhe, a gente está produzindo umas reportagens especiais, então vocês não vão se ver livres de mim totalmente, não, viu? E olha, Van, eu vou estar de olho em você amanhã, quarta. E aí, quinta, a gente conversa. Tá bom, meninos. Obrigada, Fê. Até amanhã. Zenon, até quinta, viu? Bom descanso pra vocês. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.